Meus companheiros e companheiras. Mano, meu Deus do céu, que imitação péssima. Podem ficar tranquilos porque o conteúdo vai ser muito melhor do que essa imitação péssima aqui que eu fiz. Nesse vídeo eu vou abordar alguns pontos do governo Lula até o presente momento, dizer alguns pontos positivos e alguns pontos negativos e explicar por que são positivos e por que são negativos. Beleza? E o mandato Lula 3 já começou bem tenso, ou como a gente fala aqui, naquele pique, onde ele basicamente deu algumas alfinetadas no ex-presidente da República, Michel Temer, e obviamente o Temer respondeu e começou aquela novelinha no Twitter, onde Lula chamou o Temer de golpista e afirmou que o mesmo foi responsável por acabar com as iniciativas petistas em apenas 2 anos de governo. E obviamente o Temer respondeu e começou aquela novela no Twitter. E resumindo bem, basicamente o Temer disse que realmente ele destruiu as iniciativas petistas em apenas 2 anos de governo. Ele falou que acabou com um PIB negativo de 5% e transformou em um PIB positivo de 1,8%. Além disso, a inflação também saiu de 2 dígitos e chegou a 2,75% e a nossa taxa básica de juros saiu de 14,25% para 6,5%. Ele também falou na queda do desemprego ao longo do tempo, que saiu de 13% e chegou em 8% por conta da reforma trabalhista. Falou também do bom desempenho das estatais por conta da lei das estatais e disse também que destruiu a Bolsa de Valores, que saiu de 45 mil pontos para 85 mil pontos. Eu não vou arriscar imitar o Temer, já que eu não consigo nem imitar o Lula, mas basicamente ele terminou a discussão dizendo que recomenda ao presidente Lula que governe olhando para frente, defendendo a verdade, praticando a harmonia e pregando a paz. E se não fosse esse clichêzinho final de político aí que o Temer mandou, eu até apoiava ele, mas infelizmente não rola. E essa novela que aconteceu lá no Twitter não foi nem o começo, então já fica no vídeo que você vai entender aqui hoje tudo o que aconteceu nesses 3 meses de governo Lula. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo, que assim eu percebo que você está curtindo esse tipo de conteúdo e está me incentivando a continuar postando mais conteúdos como esse com uma qualidade melhor. Beleza? Então vamos lá. Além dessa situação com o Temer, também tivemos Lula falando da sua intenção de financiar um gasoduto na Argentina com dinheiro do BNDES. E esse financiamento ia custar cerca de 689 milhões de dólares, o que ia permitir a ampliação da produção de gás de vaca muerta, o que também ia diminuir muito a dependência da Argentina do gás boliviano. Além disso, a intenção é que a Argentina fosse exportar gás para o sul do nosso país. E a respeito disso, Lula falou que países grandes têm que ajudar países pequenos. E segundo Lula, o Brasil tem que ajudar seus países parceiros, seus países companheiros. Meu Deus do céu. Acho que eu sou o pior imitador de Lula que existe no mundo. Só que qual é o ponto? Em um mundo onde os recursos são escassos, a partir do momento que você faz investimento em um determinado local, você deixa de fazer investimento em outro local. Então, o que eu realmente fico me perguntando é por que investir na produção de gás na Argentina se nós podemos desenvolver o nosso transporte de gás aqui no nosso país. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, 50% do gás produzido no nosso país é reinjetado. E um dos motivos desse alto percentual de reinjeção é a falta de infraestrutura de escoamento. Então, nesse caso, o investimento nisso ia cair muito bem. Ah, mas se estão reinjetando é porque a gente não tá precisando. Se a gente tivesse, eles iam dar um jeito. A gente precisa, e eles dão um jeito. E esse jeito se chama importar gás da Bolívia. Como o aumento da produção não acompanha o aumento da demanda, nós importamos gás da Bolívia. Então, nós temos gás o suficiente, nós só não temos condição de transportá-lo. E, inclusive, se nós não reinjetássemos todo esse percentual, o governo ia arrecadar cerca de 118 bilhões de reais a mais só nos últimos 5 anos. E só esse valor já é maior que toda a arrecadação do governo com o setor energético do país em 2021. Sem contar que nós não íamos ter mais que importar gás da Bolívia, sem contar os empregos que iam ser gerados por conta desse aumento de produção de gás no nosso país. E segundo a CCGNMP, ia ser de cerca de 2,8 milhões de novos empregos por conta desse aumento da produção de gás. Sem contar com os 9 bilhões de reais que iam ser arrecadados pelo governo por conta desses novos empregos. Então, a questão é, até que ponto faz sentido investir em um gasoduto na Argentina sabendo que nós não somos autossuficientes na produção de gás e, além disso, depois que o gasoduto estivesse pronto, a Argentina não ia depender mais da Bolívia, mas nós íamos depender da produção de gás da Argentina. Na minha opinião, é como se a gente estivesse pagando a reforma na casa do vizinho, sendo que a nossa casa está caindo aos pedaços. Mas você, o que você acha? Comenta aqui embaixo. Você acha que faz mais sentido investir realmente na Argentina? Porque países fortes têm que ajudar países fracos?
e que, além disso, a gente não vai ter capacidade de pagar esse financiamento mesmo depois de já ter dado 9 calotes na sua dívida pública. O que você acha? Acha certo ou errado? Comenta aqui embaixo. O próximo ponto é a invasão que aconteceu lá no DF e essa invasão deu muito o que falar. Basicamente, as consequências dessa invasão foi um prejuízo de 21 milhões de reais e mais de 1.000 pessoas sendo presas. E o ponto é, você pode falar o que quiser, que isso foi um protesto justo, que as pessoas têm realmente que se manifestar, que o Lula não devia ser nosso presidente, mas a real é só uma. Aquilo ali, irmão, é vandalismo. De onde é que vocês acham que vai sair esses 21 milhões de reais? Quem vocês acham que vai pagar essa conta no final das contas? Somos nós. Eu e você. Então, aquela pessoa que estava protestando enquanto acabava com tudo não vai ter só que pagar pelo prejuízo. Ela colocou a gente nesse bolo também. E eu que nem concordo com isso, vou ter que pagar também. Você vai ter que pagar também. Todo mundo vai ter que pagar. Então a gente volta naquele mesmo ponto de reformar a casa do vizinho, sendo que a sua casa está acabada. Não faz sentido você prejudicar o povo porque você está reclamando de pessoas que estão prejudicando o povo. Dificilmente a violência vai ser a resposta de alguma coisa, e esse caso é mais um desses, onde a gente percebe que a violência só fez com que as coisas ficassem mais complicadas. Então, irmão, se você está insatisfeito com alguma coisa no governo, sair chutando o balde, quebrando tudo, não vai resolver o problema. Você tem que propor soluções, fazer com que as coisas realmente mudem, colocar pessoas capacitadas no poder, e não simplesmente ficar puto porque tudo não está acontecendo da forma que você acha que tinha que acontecer. E o próximo ponto é a independência do Banco Central. E, meus amigos, essa novela aqui foi pior que a do Lula com o Temer lá no Twitter. O Lula afirmou que a luta pela independência do Banco Central não resultou em nada e que isso é simplesmente uma bobagem. Faz mais sentido que o presidente faça essa indicação. E assim, se isso realmente fosse uma bobagem, eu acho que países como Estados Unidos, Islândia, Suíça, Suécia, África do Sul e Japão não iam ter seus bancos centrais independentes. Então, talvez eu ache que não seja uma bobagem. A verdade é que essa necessidade de um banco central independente vem do fato de que decisões econômicas têm que ser imparciais, alheias às vontades políticas, ou, dessa forma, os políticos vão usar essas decisões econômicas ao seu favor. E é exatamente isso que nós estamos vendo nesse momento. Um político que quer baixar nossa taxa de juros para conseguir financiar com mais facilidade os seus auxílios e conseguir diminuir a sua rejeição popular. Quando você vê simplesmente em uma ótica, você pode achar que mais auxílios, mais dinheiro no bolso do povo. Isso é bom. Quem vai contra isso é inimigo do povo. Mas você tem que ter noção de uma coisa. Uma inflação mais baixa é muito mais benéfica do que dinheiro no seu bolso, porque o que adianta você ter mais dinheiro se está tudo com preço mais elevado? O que adianta ter um aumento de 7% no salário mínimo se simplesmente o custo básico para se viver no país aumentou muito mais do que isso? Então, o ponto é bem simples. Faz sentido ter mais dinheiro se ele vale menos? Na minha visão, não faz sentido nenhum. Inclusive, só reforça ainda mais que o pensamento de que o verdadeiro inimigo dos pobres é a inflação alta. E esse é o foco do Banco Central, diminuir a nossa inflação, o que não é muito fácil em um país como o nosso, onde o populismo reina e a gente sabe que populismo no longo prazo gera inflação. Porque simplesmente populismos, colocar mais dinheiro no bolso das pessoas e aumentar o consumo desenfreadamente, não é a solução. A solução é você ter uma economia estável, onde as pessoas conseguem prosperar e ter seus trabalhos e condição de se manter. Em um ambiente como esse, as pessoas ficam menos dependentes do Estado. E sabendo que o Estado sou eu e você, nós sustentamos o Estado, essas pessoas ficam menos dependentes da gente. Resumindo mais ainda, ficam menos dependentes do nosso dinheiro. E é isso que faz com que seja tão importante a independência do Banco Central, que ele não se torne simplesmente um veículo de populismo dos políticos. Então, sim, é muito importante que o Banco Central seja independente e isso não é bobagem. E falando em combate à inflação, nós chegamos em mais um ponto que é o arcabouço fiscal. E caso você não saiba, arcabouço fiscal é simplesmente um conjunto de regras de arrecadação e gastos do governo. A regra passada se chamava teto de gastos, a desse governo se chama arcabouço fiscal. E o que eu já posso falar desse arcabouço fiscal? Simplesmente que eu sou totalmente a favor desse arcabouço fiscal. Ter uma regra fiscal é melhor do que não ter nenhuma regra fiscal. Então eu vejo isso como um total ponto positivo desse governo. Sabia, comunista, faz o L, comunista, faz o L. A questão não é ser a favor ou não do governo. A questão é muito simples.
você tem que ter essa limitação do quanto você pode gastar. Isso é essencial. Imagina você e sua família na sua casa. Você soma a renda de todas as pessoas que vivem lá. E essa renda dá, sei lá, uns 8 mil reais. E quando você faz a sua contabilidade, você percebe que o gasto do mês foi de 20 mil reais. O que você acha que vai acontecer? Isso é noção básica de finanças. Vai dar muito ruim. Então é muito importante que exista essa limitação de quanto o governo pode gastar, até pelo fato de que essa verba toda do governo, ela vem da gente. Vocês entendem isso? Toda essa verba vem da gente. Então, basicamente, ele está colocando o limite do quanto ele pode gastar o nosso dinheiro. Então, eu sou super a favor disso. Até porque, como já dizia a Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos, vulgo eu e você. Então, mesmo tendo gente chamando de arcabouço fiscal ou calabouço fiscal, eu realmente acho que foi um ponto muito positivo desse governo lançar essa regra fiscal. Mas beleza, como é que vai funcionar esse arcabouço? Qual é o objetivo desse arcabouço fiscal? O objetivo é muito simples. É basicamente recompor a carga de impostos e manter os projetos sociais ao mesmo tempo. O que é muito difícil de ser feito. E mesmo sendo algo difícil de se fazer, a intenção deles é que eles consigam fazer isso gastando apenas 70% do que for arrecadado. Então, digamos que o governo arrecade 100 bilhões de reais. Quanto eles vão poder gastar? 70%, ou seja, 70 bilhões de reais. Só que tem 2 pontos. Fundeb e o piso da enfermagem não vai entrar no arcabouço fiscal. Então, eles vão ficar à parte desses 70% de gastos possíveis. Então, o que foi falado é que esse ano nós vamos ter déficit, ou seja, nós vamos fechar no vermelho. No entanto, ano que vem nós já vamos estar empatados, ou seja, nem no vermelho e nem no verde. Já em 2025 e 2026 nós vamos ter superávites, ou seja, nós vamos realmente fechar no verde. E aí que está o meu segundo ponto. Eu achei, no mínimo, questionável que se fale que em 2026 nós vamos conseguir fechar no verde, sendo que é um ano de eleição. A gente sabe como funciona o governo em ano de eleição. É sair gastando até onde não pode. Então, dizer que eu vou gastar muito menos do que vou arrecadar em um ano de eleição, eu acho um pouco complicado de acontecer. Até porque quem tem a máquina na mão em uma época de eleição vai usar toda a capacidade dela para conseguir se manter no poder. Isso é fato, todo mundo faz isso. Mas, vamos ver, né? Só o tempo vai dizer se isso vai acontecer ou não. Só que uma coisa que eu senti muita falta nesse arcabouço fiscal, e eu não tô vendo ninguém falar disso, é que eu não tô vendo nada a respeito de metas para se cortar gastos. Só falam o tempo todo em arrecadação, arrecadar mais, aumentar impostos, tributar não sei o quê, tributar não sei quem, mas não estão falando de corte de gastos em momento nenhum. E isso eu acho uma coisa muito negativa, porque quando você aumenta impostos, afeta todas as pessoas do mundo. Ah, tô afetando só o rico, só o dono da empresa. Sim, ele vai lá e vai repassar o preço do produto dele desse imposto que ele está pagando. Então você vai ter que pagar também. Então não tem essa. Aumento de imposto afeta todo mundo. Corte de gastos não afeta. Então, resumindo tudo, eu acho excelente que exista um arcabouço fiscal, só que esse foco em simplesmente aumentar a arrecadação e esquecer corte de gastos, eu acho que é um ponto muito negativo desse arcabouço. Até porque a gente sabe que os nossos gastos com serviço público são muito elevados. São os mais altos do mundo. E eu realmente acho que ia ser muito positivo que a gente tivesse algo a respeito de como diminuir esses gastos ao longo do tempo. Mas infelizmente, não vi nada. E como eu falei, o texto oficial ainda não saiu. A previsão é de que saia até metade desse mês. Então talvez tenha mais informações lá, mas até o momento, pelo PowerPoint que foi passado, que foi divulgado, não tem nada falando de corte de gastos. E, inclusive, é muito importante termos mais detalhes de como tudo isso vai acontecer, porque simplesmente dizer que eu vou gastar menos do que eu vou arrecadar sem dizer como eu vou fazer isso, talvez não seja muito positivo. Mas e aí? Essa ideia de arcabouço fiscal já está ajudando a economia de algum jeito? Segundo o nosso presidente do Banco Central, Campos Neto, esse arcabouço é bem razoável. Só que ao mesmo tempo ele diz que a nossa taxa Selic ia ter que ser de 26,5% para conseguir alcançar a meta de inflação ainda desse ano. E isso ia deixar o país simplesmente maluco, porque a nossa taxa Selic atualmente é de 13,75%. E isso já está causando consequências muito fortes no país. O ponto é que, dificilmente, a taxa Selic vai cair imediatamente após o arcabouço fiscal. No entanto, se for visto que o governo realmente está tendo o compromisso de arcar com isso, de gastar menos do que arrecada, ele está realmente focando no fiscal e deixando tudo verdinho, tudo certo, aí sim, provavelmente a taxa Selic vai cair ao longo do tempo. E a taxa Selic tem que cair. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Tem centenas de empresas falindo, pedindo RJ, não estão conseguindo se manter
Porque a taxa Selic está muito alta. Se financiar está muito mais difícil. Taxa Selic é o preço do dinheiro. Se ela está muito alta, fica muito difícil conseguir se financiar, porque o dinheiro está custando mais. Então, muita gente está pedindo RJ aí a louca. Então, basicamente, esse foi um resumo desses 3 meses de governo Lula. Tentei resumir o máximo possível, não coloquei tudo que aconteceu aqui, porque senão esse vídeo ia ficar com 50 minutos. Mas se você curtiu esse conteúdo, se você conseguiu entender melhor o que está acontecendo, quais são as perspectivas de futuro desse governo, já deixa o like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com quem você acha que tem que saber disso também. Beijão e até o próximo vídeo.